Bem, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Desde já agradecer aí pela presença de todos. Sei que semana de prova está iniciando. Vamos dar início, então, a essa aula, que está no módulo de Sistema Nervoso Periférico da nossa liga, Doenças da Placa Motora. Eu me chamo Jonatas Amorim, sou acadêmico do quarto período. Esse é o roteiro da nossa aula, basicamente. Teremos um caso clínico norteador, apresentaremos alguns conceitos introdutórios e partiremos para as doenças propriamente ditas da placa motora. E concentraremos nosso tempo em duas: miastenia graves e síndrome de Lambert-Eaton. E finalizaremos essa aula com a discussão do caso que apresentaremos agora. O caso clínico é esse: a paciente do sexo feminino, 32 anos, apresenta uma queixa principal de fraqueza muscular progressiva e fadiga há 15 dias. Na história da doença atual, ela relata que há cerca de 2 meses notou visão borrada, com pior à noite e ao fazer leituras prolongadas, com melhora ao acordar. O marido refere que, durante o mesmo período, percebeu que as pálpebras da paciente estavam ficando mais baixas. No último mês, passou a apresentar cansaço da mandíbula ao final das refeições e dificuldade de deglutição, se engasgando com alimentos sólidos. Há cerca de 15 dias, evoluiu com alteração na fala, fraqueza muscular progressiva iniciada em membros superiores, com dificuldade até para pentear o cabelo, e progrediu para membros inferiores, prejudicando a deambulação a ponto de necessitar de cadeiras de rodas. Relata quadro de fadiga e cansaço proeminentes ao final do dia, principalmente naqueles mais estressantes. Guardem esse caso clínico, a gente vai voltar nele ao final da aula. Quando falamos em doenças da placa motora, é interessante relembrarmos o conceito de placa motora, até porque há dois termos que, no uso rotineiro, acabam se confundindo com placa motora, que é a junção neuromuscular e unidade motora. As definições formais são essas, mas eu vou ilustrar na imagem a seguir. Placa motora é a região da membrana plasmática da fibra muscular onde ocorre o encontro entre o nervo e o músculo estriado esquelético. A membrana plasmática da fibra muscular, também denominada sarcolema. Então, é a região, é o sarcolema da fibra muscular, basicamente. Isso é denominado placa motora. Já a junção neuromuscular compreende a porção do terminal axonal e o sarcolema. Essa junção entre o terminal axonal e o sarcolema é denominada junção neuromuscular. Nós temos, no sistema nervoso periférico somático, o neurônio motor, que é o segundo neurônio. Esse neurônio, ele emite prolongamentos, denominados terminais axonais. A união de um único neurônio motor com seus terminais axonais, terminando em suas respectivas placas motoras, a gente chama de unidade motora. Isso fica bem claro na imagem a seguir. Nós temos um neurônio motor, seu axônio, e as suas ramificações, os terminais axonais. Já discutimos que placa motora é o sarcolema da fibra muscular. Portanto, a união da fibra muscular com o terminal axonal, esse conjunto, denominamos junção neuromuscular. Já o neurônio motor, com todos os seus prolongamentos, se ligando às suas respectivas placas motoras, todas essas aqui, a gente chama de unidade motora. Alguma dúvida quanto a esses termos? Alguém quer que eu repita algo? Até agora tudo bem por mim, mano. Eu falei que eu não falei no início, mas qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Partiremos agora, então, para miastenia graves. Como é a doença mais incidente, mais prevalente, a mais grave, o nosso tempo maior vai ser investido aqui. Miastenia graves pode ser definida como uma doença neurológica autoimune que afeta a porção pós-sináptica da junção neuromuscular. Eu quero que vocês gravem essas duas características da doença da miastenia graves, ser autoimune e também de afetar a porção pós-sináptica. Isso porque eu já adianto que a próxima síndrome que iremos tratar afeta a porção pré-sináptica. E aí já começa uma diferenciação entre as duas.
A sua fisiopatologia, aqui está o texto, mas a seguir eu vou explicar na imagem também, é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos que lesam os receptores nicotínicos da acetilcolina existentes na membrana muscular pós-sináptica. Isso vai ficar claro na imagem. Primeiramente, vamos mostrar como funciona a junção neuromuscular normal. Nós temos o terminal axonal, aqui representado como terminal nervoso. Dentro dele existem vesículas sinápticas. Dentro de cada vesícula sináptica dessa, existem as moléculas de acetilcolina. Essas moléculas são liberadas, então, na fenda sináptica, se ligarão aos seus respectivos receptores, a acetilcolina se ligará aos seus receptores. Esse receptor, então, permitirá o influxo de sódio, efluxo de potássio, a membrana, o sarcolema do músculo haverá uma despolarização, e aí teremos um potencial de placa motora acima do limiar, culminando na contração nervosa. Isso é o que sabemos, a gente já viu isso em neurofisiologia. O que acontece na miastenia gravis é o seguinte: nós temos o terminal axonal normal, dentro dele também existem as vesículas sinápticas, dentro de cada vesícula também existem as moléculas de acetilcolina normalmente. Essa acetilcolina é liberada na fenda sináptica, porém, a quantidade de receptores nicotínicos para acetilcolina está muito reduzida. A gente pode verificar nessa ilustração. Situação normal, uma densidade muito alta de receptores. Situação de miastenia graves, a densidade é muito baixa. Isso porque acontece o seguinte: células dendríticas reconhecem uma proteína dos receptores nicotínicos como estranha. Ela, então, informará os linfócitos T, essa anormalidade que o organismo reconhece, e os linfócitos T estimularão os linfócitos B a produzirem anticorpos contra esse receptor, imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, então, vão se ligar ao receptor nicotínico, dando ativação ao sistema complemento, e aí vem toda aquela cascata que a gente já viu na imuno. Opsonização, levando a um dano à membrana, ao sarcolema, fazendo com que haja destruição de boa parte dos receptores para acetilcolina na membrana plasmática da fibra muscular. E vocês repararam também que eu citei sempre receptores nicotínicos, e não apenas receptores. Isso porque nós possuímos dois receptores para acetilcolina, dois receptores colinérgicos, os nicotínicos e os muscarínicos. A miastenia gravis acomete justamente os nicotínicos, que chegam a ser até 80% dos receptores para acetilcolina. É por isso que ela é uma doença tão severa, porque ela acomete os receptores que são maioria aqui na membrana da fibra muscular, levando a um quadro a gente não consegue ter um potencial de placa motora, muitas vezes, acima do limiar. O potencial fica subliminar, levando a uma situação que não há contração muscular. É basicamente essa a fisiopatologia da miastenia gravis. Alguém tem algo a perguntar sobre isso? Talvez eu tenha sido muito rápido nessa explicação, mas vamos seguindo. Tranquilo, Jonas. Tá de Tá boa. ótimo. De boa aqui também. Tá ótimo, vamos seguindo então. Uma outra característica, uma outra alteração na miastenia gravis que a gente pode notar é a redução de goteiras sinápticas na membrana da fibra muscular. Vocês percebem aqui essa imagem, essa figura retratando uma situação normal. Nós temos uma densidade muito grande de goteiras sinápticas, além disso, elas são bem alongadas. Já na miastenia gravis, a gente pode perceber uma redução no número de goteiras sinápticas e também na profundidade delas. Lembrando que os receptores mageiam a goteira sináptica, então a gente pode imaginar que ao redor de todas essas goteiras existem uma densidade muito alta de receptores. Aqui, a gente já pode, por tabela, imaginar que o número de receptores também é muito baixo. E eu quero chamar a atenção para vocês
dessa enzima, a acetilcolinesterase. A gente vai voltar a falar dela mais tarde, mas o tratamento sintomático para miastenia graves passa por essa enzima. Essa enzima, em situações normais, ela degrada o excesso de acetilcolina que ficou na goteira sináptica. É como, até para não haver uma superestimulação da fibra muscular. Essa enzima chega, degrada essa quantidade de acetilcolina em excesso, e ela divide a acetilcolina em duas moléculas, né, acetil e colina. A colina volta para o terminal axonal e será reutilizada na formação de novas moléculas de acetilcolina. Mas gravem a função dessa enzima. Ela é responsável por degradar e hidrolisar o excesso de acetilcolina na goteira sináptica, na fenda sináptica. Vamos seguindo então. Em relação à epidemiologia da miastenia graves, é uma doença bem rara. Ela comete de 1 a 9, a incidência dela gira em torno de 1 a 9 casos por milhão de pessoas. A prevalência já é um pouco maior, 25 a 142 casos por milhão de pessoas, e estima-se que no Brasil nós temos cerca de 40 mil miastênicos. É uma doença que atinge todas as faixas etárias, porém, há algumas que são mais acometidas que outras. Entre mulheres, por exemplo, a faixa de 20 aos 34 anos é a faixa em que a doença começa a se manifestar. Já entre homens, essa manifestação em maior quantidade é um pouco mais alongada. É lá entre os 70 a 75 anos de idade. Não obstante a isso, repetindo, acomete todas as faixas etárias. Há 3 formas de miastenia graves: a forma adquirida, congênita e neonatal. A adquirida é a forma mais comum, que atinge uma maior quantidade de pacientes, e a sua origem ainda é muito desconhecida. Mas sabe-se que anormalidades no timo podem estar associadas, além de outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, dentre tantas outras. Em geral, outras doenças imunológicas podem estar ligadas à miastenia graves. A forma congênita é quando ela é uma doença autossômica recessiva, rara, que começa já na infância. A neonatal também começa na infância, só que é uma situação diferente. Decorre de autoanticorpos da mãe que atravessam passivamente a placenta. Consequentemente, é uma forma transitória, porque à medida que esses autoanticorpos sumirem, a criança deixa de ter essa forma neonatal, diferentemente da congênita, que ela vai ter por toda a vida a miastenia graves. As duas acometem crianças, só que essa é transitória e essa já é permanente. Há 2 formas de apresentação, 2 apresentações que miastenia graves pode ter: a forma ocular e a forma generalizada. A maioria dos pacientes vai apresentar a forma ocular no início dos sintomas. E esse número chega a ser até 85% dos casos. 85% dos pacientes com miastenia graves terão a forma ocular ao longo da vida. Desses, após a apresentação da forma ocular, a maioria vai evoluir para a forma generalizada, que aí é quando acomete todos os grupos musculares, independentemente dos músculos oculares. Sendo que até 15% dos pacientes ficarão por toda a vida apenas com a forma ocular. Eles não desenvolverão a forma generalizada. A gente vai voltar a falar mais tarde sobre os sintomas da forma ocular e da outra também. E é, na verdade, aqui. O sinal característico mais proeminente da miastenia graves é a ptose palpebral, a queda de uma das pálpebras. Na verdade, ela pode ser uni ou bilateral. É um sinal muito famoso na miastenia graves. É esse sinal que a gente pode verificar na figura. Uma das pálpebras fica mais caída em relação à outra, ou até mesmo as duas. Um outro sinal ocular muito comum também é a percepção de 2 imagens em um mesmo objeto, a visão dupla. E se vocês lembrarem do nosso caso, a nossa paciente relata a visão borrada. Um outro sintoma, uma outra apresentação é a disartria, é a confusão na fala.
Isso também é muito comum, até outras alterações na fala também. Já um outro sintoma é a fadiga flutuante. Como é que funciona isso? É o aumento exacerbado da fatigabilidade do músculo. Quando o músculo é muito exigido, a pessoa relata cansaço. Ela relaxa um pouco, descansa. Quando volta a solicitar muito dos músculos, ela sente essa astenia novamente, é uma astenia progressiva. A pessoa relata que começa o dia bem, sem sintoma nenhum. Passa o dia, passa a exigir bastante dos seus grupos musculares. Ela fala que quanto mais o dia se prolonga, mais ela vai sentindo essa fraqueza, essa astenia. E é por isso que a gente chama de fadiga flutuante, progressiva, porque ela vai evoluindo ao longo do dia. E essa fraqueza também, esses sinais, após se apresentarem na face, eles vão geralmente acometer músculos proximais de membros superiores. É o que acontece geralmente no decorrer comum da miastenia graves. A pessoa começa a apresentar sintomas oculares, depois passa a ter fraqueza de músculos superiores, de membros superiores, e depois vai se irradiar pelo resto do corpo. Por isso que falamos que a miastenia graves ela tem uma progressão crânio-caudal. Ela vem da face para o restante do corpo. E isso já vai ser também uma diferenciação em relação à síndrome que vamos falar depois da miastenia graves. Jonatas, desculpa, eu Oi. tenho... Não, pode falar. Poderia repetir o que é disartria? Eu me perdi um pouco nessa A parte. disartria é quando a pessoa ela tem dificuldade para... Como é que eu posso... Me fugiu a palavra agora. Articular. Articular, boa, Calma, obrigado. Para articular a fala, as palavras. E esse é o sinal, Perfeito. em relação à fala, é o sinal mais importante que aparece na miastenia graves. Ela não, os músculos aqui da fala, ela tem essa fadiga também nesses músculos, ela não consegue articular da maneira correta as palavras que ela está querendo dizer. Isso é a disartria. Entendi. Obrigado. Tranquilo, qualquer outra dúvida, eu estou aí. O pior quadro de miastenia é a crise miastênica. Chegam a dizer que miastenia por si só não mata. Se ela for controlada, se a pessoa tomar a medicação correta, se ela for medicada da forma certa, se ela não tiver reação à medicação. Agora, se caso ela apresentar alguma reação à medicação que é administrada, ou até mesmo não receber o tratamento, ela pode evoluir para uma crise miastênica que aí sim é fatal. Estima-se 15 a 20% dos miastênicos terão ao menos uma crise miastênica na vida. É um número relativamente alto. É uma condição caracterizada pela fraqueza respiratória isolada, ou pode ser combinada também com a paralisia da deglutição. Nós sabemos que o principal músculo da respiração que nós temos é o diafragma, que é um músculo estriado esquelético. E quando esse músculo passa a ser afetado também na miastenia, aí o quadro evolui para uma situação que ninguém quer. Ninguém quer tratar a crise miastênica. É o quadro de crise miastênica, na verdade, né? Como eu disse aqui, o quadro mais grave que há, e geralmente, claro que há exceções, mas ele vai ocorrer em até 2 anos após os primeiros sintomas. Em até 2 anos após os primeiros sintomas, a pessoa pode ter uma crise miastênica. Claro que, como disse, isso pode ser menos ou até mais. Pode variar. Mas eu quero que vocês gravem isso, que a crise miastênica é o quadro que, na miastenia, não desejamos. O diagnóstico ele pode ser dado de 3 formas. O imunológico... Jonatas, rapidinho. Essa crise miastênica, você sabe se tem alguma forma de tentar evitar que ela ocorra ou é algo meio aleatório, assim? Tipo, não tem como saber quem vai ter ou tem algum tratamento que segure a onda? Na verdade, assim, a gente vai ver que o tratamento inicial para miastenia são os inibidores da acetilcolinesterase. Quando a pessoa ela tem um certo bom resultado, a acetilcolinesterase, mas ela passa a ter refrataria, ela passa a ter sintomas refratários, não passa a ter mais atuação, ela pode vir a ter uma crise miastênica. Mas também, o que a literatura fala que é muito comum para desencadear a crise miastênica são infecções, porque vai ter uma resposta imune exacerbada
E aí, por tabela, essa reação que gera os autoanticorpos contra os receptores nicotínicos também pode aumentar, e aí gerar uma crise miastênica. Mas a literatura também cita cirurgias, além das infecções, outras doenças autoimunes também, a exacerbação de alguma delas pode, por tabela também, gerar uma reação maior contra os receptores nicotínicos, e são essas explicações que a literatura nos oferece acerca do surgimento das crises miastênicas. Perfeito, meu. Eu respondi a tua pergunta? Responda sim. Obrigado. O diagnóstico, ele pode ser dado de 3 formas, como eu disse: o imunológico, o exame da eletroneuromiografia e também o farmacológico. O imunológico, ele é dado com a dosagem dos autoanticorpos contra os receptores da acetilcolina da placa motora. É um exame que chega a detectar até 93% dos miastênicos. Com 93% dos miastênicos você consegue detectar facilmente. Agora, digamos lá, você está lá no plantão ou investigando uma crise, uma miastenia grave no paciente. Ele tem toda a clínica, ele tem pitose palpebral, tem disartria, tem fraqueza em membros superiores, inferiores, uma fraqueza até uma fadiga flutuante. Ele tem toda a clínica de miastenia graves. Mas você pediu o teste imunológico e a quantidade de autoanticorpos que veio não foi satisfatória para você dizer que é miastenia graves. Mas aí, o que a gente faz? Desiste desse método, parte para outro? Na verdade, não. 85% dos pacientes vão ter o diagnóstico pela dosagem de autoanticorpos contra receptores de acetilcolina da placa motora. Os 15% restantes, dos 15% restantes, 80% vão ter o diagnóstico mediante dosagem de anti-MuSK. Essa MuSK, na verdade, é uma quinase, é uma proteína que fica entre os receptores nicotínicos da placa motora. E descobriu-se também que na miastenia, em uma menor quantidade, alguns pacientes vão ter autoanticorpos contra essa quinase. Portanto, se você faz a dosagem de anticorpos contra receptores de acetilcolina em um paciente que tem toda a clínica de miastenia graves, mas o resultado não vem satisfatório, você pode realizar essa dosagem. E aí, muito provavelmente, vai chegar ao diagnóstico de miastenia graves. Então, são 2 métodos, na verdade, imunológicos, mas esse é o principal. E esse aqui é o secundário em substituição, quando você não consegue encontrar por esse método aqui. Já a eletroneuromiografia, você vai procurar uma redução na amplitude das respostas musculares. Quando essa redução é maior que 10%, principalmente em resposta aos estímulos elétricos repetidos, você tem ali uma miastenia graves comprovada. É o limiar que se encontra, que se coloca na eletroneuromiografia para uma redução aceitável. Até 10%, digamos que é aceitável. Passou de 10%, você já pode caracterizar esse paciente como um miastênico, porque é uma redução muito além daquela que é aceitável. O tratamento farmacológico, na verdade, ele não é tão utilizado, simplesmente porque você administrou os anticolinesterásicos, que vão inibir a acetilcolinesterase, mas às vezes talvez você administrou numa situação de emergência. Isso por si só, aplicou anticolinesterásico, perdão, gente, e o paciente teve a melhora nos sintomas, muito provavelmente ele vai sim ser diagnosticado com miastenia graves. Mas ele por si só não pode ser utilizado. Fez o teste farmacológico, o paciente melhorou, eu não consigo 100% dizer para ti que esse paciente é miastênico, até porque outras doenças também podem cursar com melhoras após a administração de anticolinesterásicos. Por isso que é melhor ficar com os 2 primeiros métodos. Alguma dúvida quanto aos métodos? No caso, só uma coisa, se eu fizer o imunológico e der certo, eu tenho que fazer a eletroneuromiografia para fechar ou não? Não necessariamente.
já pode ficar com ele. Entendi. Porque tu já vai ter uma dosagem de anticorpos muito alta e são anticorpos específicos, né? Você vai pesquisar esse autoanticorpo contra o receptor nicotínico de acetilcolina da placa motora. Então, ali mesmo você já vai ter uma certeza, uma quantidade muito grande, além do limite que se procura, para fechar o diagnóstico ali. E essa quantidade é essa daqui, 1 nanomol por litro de plasma. Beleza. Essa é a quantidade limiar, né? Acima disso, miastênico, abaixo disso, procura dosagem de anti-MuSK. É interessante fazer o diagnóstico diferencial, porque outras doenças podem cursar com sintomas parecidos com o da miastenia graves. Entre essas doenças que podem cursar com sintomas parecidos, é a esclerose lateral amiotrófica, ela, que é muito famosa. Você também deve rastrear outras possíveis causas de paralisia flácida sistêmica, porque não necessariamente aquela paralisia ocasionada pelos sintomas oculares da miastenia graves é causada por sintomas oculares causado por miastenia graves. Uma outra situação em nervos cranianos pode estar causando aquela paralisia. Você também tem que verificar a medicação que o paciente está usando, talvez ele esteja usando bloqueador neuromuscular, e aí você pode confundir isso com uma miastenia grave, sendo que é só uma medicação que você tirando, ele vai voltar tranquilamente ao normal. E também a síndrome de Lambert-Eaton, que é a que nós vamos tratar posteriormente. Essas são as principais doenças que você tem que descartar, as principais situações, na verdade, se tratando de diagnóstico diferencial de miastenia graves. O tratamento, ele vai funcionar de 3 formas: o sintomático, imunomodulador e o cirúrgico. A gente vai falar deles agora. O tratamento sintomático, até já comentei no início da aula, para vocês gravarem a função da acetilcolinesterase. A gente vai inibir a acetilcolinesterase. Isso por quê? Vamos lá. O paciente já tem poucos receptores nicotínicos lá na fenda sináptica. Se a gente pega o excesso de acetilcolina e degrada o uso do receptor nicotínico na membrana, na placa motora, vai ser ainda mais inibido, porque já temos poucos receptores. E aí ele consegue agir, consegue colocar acetilcolina. Mas aí quando ele vai captar mais, a acetilcolinesterase já degradou aquela acetilcolina. Portanto, a gente vai inibir a acetilcolinesterase na tentativa de fazer com que a acetilcolina haja por mais tempo na fenda sináptica. E aí mais receptores, mais moléculas de acetilcolina possam agir nos receptores. Basicamente, é esse o mecanismo. A gente vai tentar maximizar a atuação dos poucos receptores que existem na placa motora, inibindo a acetilcolinesterase. Alguém quer que eu repita isso? Talvez eu tenha me feito confuso. Mas esse é o mecanismo. A gente vai inibir aquela enzima que degrada o excesso de acetilcolina na tentativa de maximizar a utilização dos receptores nicotínicos. Se quiserem, eu posso até voltar a imagem. E a droga mais utilizada para isso é a piridortigmina. Na verdade, é a mais indicada, e no Brasil, se não me engano, perdão por esse dado, é a única que está permitida. E ela é administrada na associação de brometo de piridostigmina. Em adultos, essa administração é via oral, de 30 a 60 miligramas, 3 a 5 vezes por dia. Já em crianças, você vai fazer a proporção de 7 miligramas por quilo, 5 a 6 vezes por dia. Lembrando que esse é o tratamento sintomático. Aqui, a gente não vai impedir a evolução da doença, a gente vai tratar apenas os sintomas. Mas a evolução mesmo da miastenia graves, a gente não vai conseguir fazer nada com esse tratamento. Alguma pergunta quanto à acetilcolinesterase? Talvez eu não tenha me feito entender. Aqui tudo certo. Tá ótimo. Tranquilo, mano. O tratamento imunomodulador, aqui a gente vai tentar já dar uma freada na evolução da doença. A gente vai tentar fazer com que ela se torne mais lenta. E não é o tratamento, a princípio, que você deve usar. Um paciente com sintomas de miastenia grave, você tem que partir primeiro para o sintomatológico, porque
esse tratamento imunomodulador não causa alívio rápido dos sintomas. É um tratamento mais de suporte a médio e longo prazo, e não em curto prazo para alívio de sintomas. Consiste na administração de imunoglobulina endovenosa, 400 miligramas por quilograma, isso uma vez ao dia, por 5 dias. E aí, com esse tratamento, com essa administração, nessa posologia, 70% dos pacientes miastênicos vão apresentar melhoras em até 2 semanas. Esqueci de colocar o 2 aqui. Mas é uma evolução, é uma apresentação, se você for levar em conta, até rápido, 2 semanas. E isso levando em conta que o paciente já está recebendo suporte do tratamento sintomático. O mais utilizados também para esse tratamento imunomodulador são os corticoides, isso para manutenção. Porém, os corticoides, em se tratando de crises miastênicas, não têm muita utilidade. Por isso, corticoides não são utilizados em crises miastênicas, não aliviam crises miastênicas. E a gente vai falar também aqui de tratamento da crise miastênica. Tratamento cirúrgico. Todo paciente com diagnóstico confirmado de miastenia graves, você tem que pedir TC de tórax. Isso para avaliar a presença de timoma, uma neoplasia no timo. Isso porque 70% dos pacientes miastênicos apresentam hiperplasia de timo. E 20 a 50% dos miastênicos, isso pode variar entre 20 a 50%, eles apresentam timoma. É uma proporção muito alta. Por isso a indicação é, você tem um paciente miastênico, pede TC de tórax e avalia timoma, porque a chance disso acontecer é muito alta. Se ele tiver um timoma, aí é retirado do timo, timectomia indicada, exceto em paciente idoso acima de 80 anos. Nesses pacientes, por mais que ele tenha timoma, ele tem crise miastênica e tudo, e muito provavelmente porque um timoma é um fator de risco muito alto para o desencadeamento de crises miastênicas rotineiras no paciente que tem miastenia graves. Porém, nesse paciente você não pode realizar a timectomia. Após a timectomia, a remissão não é a cura, é o abrandamento dos sintomas, o controle. Demora até um pouco para acontecer, ela pode ocorrer em até 3 anos, 2 a 3 anos na verdade. Por isso é um tratamento que não é também de médio prazo nem de curto, é um tratamento a longo prazo, para você aliviar os sintomas pensando lá na frente. O manejo de crise miastênica, como eu disse. O suporte intensivo, ele é indicado se a capacidade vital funcional do paciente estiver menor que 15 ml por quilograma, sendo que o normal é acima de 60. Nesses pacientes, é claro que isso é o que é indicado, mas talvez nem sempre você vá conseguir realizar esse teste de capacidade vital funcional rapidamente. É um teste que é feito à beira do leito em pacientes que estão em situação de crise miastênica, indicativo de progressão para a crise miastênica, na verdade. Também pode-se realizar, no manejo de crise miastênica, a plasmaférese e administrar a imunoglobulina endovenosa. Só que essa resposta é entre 2 a 3 dias, não é resposta rápida, a plasmaférese. E como o Cauã perguntou anteriormente, o que pode, na verdade, ocasionalmente, desencadear uma crise miastênica? Infecções são as causas mais comuns. Como eu disse, infecções, elas exacerbam, elas aumentam a resposta imunológica, e por tabela, a resposta imunológica contra os receptores nicotínicos pode aumentar, e aí o paciente chegar a ter uma crise miastênica. A crise miastênica, quando ela realmente existe, é tubo e ventilação mecânica. É o que você pode fazer pelo seu paciente até ele vir apresentar uma melhora. Alguma dúvida quanto à crise miastênica ou contra a miastenia graves? A gente finalizou ela por aqui, mas se vocês quiserem debater algo, alguma coisa que ficou aí para trás. Tudo certinho. Tá ótimo. Como eu disse, vamos tratar de 2 síndromes, se tratando de placa motora. A primeira foi miastenia graves e a segunda, síndrome de Lambert-Eaton. É uma síndrome ainda mais rara do que a miastenia graves, porém, também tem suas particularidades
e precisamos saber. A definição dela, e eu vou mostrar isso também, a fisiopatologia e definição vai ficar mais clara na próxima imagem, mas a definição formal é um distúrbio paraneoplásico em associação com câncer subjacente, ou, na inexistência dessa associação, configura-se como um estado autoimune generalizado. Aqui, então, a gente já consegue perceber duas etiologias para a síndrome de Lambert-Eaton. Ou é uma situação paraneoplásica, está indicando o surgimento de um câncer, ou até mesmo ele já está existente no paciente, ou então é uma doença autoimune, e pode também ter o seu estado generalizado. São duas situações em que pode se apresentar a síndrome de Lambert-Eaton. Por isso que se diz que, muito provavelmente, o paciente tem síndrome de Lambert-Eaton é um paciente que apresenta neoplasia. Você tem que rastrear isso rapidamente no paciente, porque essa proporção é muito alta. A fisiopatologia de ambas as formas é a seguinte: os autoanticorpos, na verdade aqui, são contra os canais de cálcio dependentes da membrana pré-sináptica. E aí, como esses canais de cálcio são impedidos, são bloqueados, a liberação de acetilcolina é prejudicada. Por quê? Vou mostrar na imagem seguinte. A fisiologia normal, esse aqui é o terminal axonal. O cálcio se liga a vários receptores, milhares de receptores que ficam aqui no terminal axonal. Quando há essa entrada, a acetilcolina é liberada. Essa liberação de acetilcolina a gente pode chamar que é cálcio dependente. O que acontece na síndrome de Lambert-Eaton é que o anticorpo vai se ligar a esse canal de cálcio, obviamente o cálcio não vai conseguir entrar, e a liberação de acetilcolina vai ser muito menor. A gente pode perceber pela figura. Porque, na verdade, não todos os canais de cálcio vão estar ligados a anticorpos, né? Então, alguns vão conseguir atuar, mas boa parte deles estarão bloqueados pelo autoanticorpo, fazendo com que essa liberação seja muito aquém do esperado. Consequentemente, não haverá contração porque o potencial de membrana não será, o limiar do potencial de excitação não será atingido. Por isso que, fazendo um paralelo com miastenia graves, a acetilcolina é liberada normalmente. O problema vai estar no receptor. Por isso que se fala que é uma síndrome pós-sináptica, porque o problema está após a liberação de acetilcolina. Aqui fala-se que é pré-sináptica porque o erro está antes da liberação de acetilcolina. Por isso que essa doença é caracterizada como pré-sináptica. Por isso que eu pedi no início da aula para vocês gravarem a situação de miastenia graves pós-sináptica, e aqui eu enfatizo o fato da Lambert-Eaton ser pré-sináptica por esse mecanismo. Algumas considerações importantes acerca da Lambert-Eaton. É uma incidência muito menor, como eu falei no início, ela não chega a ser nem de 1 caso por milhão, 0,48 por milhão, em média. 50% dos afetados têm câncer subjacente. E esse câncer geralmente é pulmonar de células pequenas. Por isso que eu já disse aqui anteriormente, paciente com síndrome de Lambert-Eaton procura câncer porque a chance de encontrar é muito alta. E se ainda não encontrou, é um sinal de que ele está próximo de se manifestar. A etiologia neoplásica, quando existe, ela é mais comum em homens acima de 50 anos. Porém, a autoimune afeta todas as faixas etárias e ambos os sexos. A neoplásica também, só que ela é mais comum em homens. Já a autoimune, ela se manifesta geralmente a partir dos 35 anos, e essa proporção aumenta. Mas, claro, ela pode se manifestar antes. Porém, em maior proporção, a partir dessa faixa etária aqui. Sinais e sintomas. Aqui a gente também tem uma fraqueza muscular. Só que ela é muito divergente na progressão em relação à miastenia graves. Eu falei que a miastenia graves tem uma progressão crânio-caudal, sintomas oculares, e aí desce para membros. Aqui já é o contrário. O início mais comum dos sintomas da
síndrome de Lambert-Eaton em musculatura proximal de membros inferiores. Após isso, é que se manifesta em musculatura de membros superiores. Quando a musculatura ocular e nervos cranianos são afetados, eles são os últimos, são as últimas manifestações. Por isso que paciente com pitose palpebral, fatigabilidade exacerbada, relata progressão da fadiga ao longo do dia, muito provavelmente vai ser miastenia graves, porque musculatura ocular e nervos cranianos afetados em Lambert-Eaton já é o último caso, já são os últimos sintomas. E se você tem um caso de um paciente que o primeiro sintoma foi a pitose palpebral, musculatura ocular afetada, membros superiores, você tem que primariamente pensar em miastenia graves e não Lambert-Eaton. E até mesmo também pela incidência, né? É muito mais fácil pegar um paciente com miastenia graves do que com Lambert-Eaton. E aí é uma diferença muito grande entre essas doenças. Como eu coloquei aqui, a pitose palpebral, quando existe, ela é rara. A progressão da Lambert-Eaton é dita de membros para face. Já miastenia graves, crânio caudal. Elas são bem divergentes quanto à progressão na manifestação dessa fraqueza muscular. O diagnóstico aqui também se dá com eletromiografia. Você vai ter uma resposta decremental, ela vai descendo, à estimulação de baixa frequência. Mas há uma característica aqui que a difere muito da miastenia graves. Em um período ali pós-exercício, claro que não é exercício extenuante, mas um exercício baixo, essa resposta, na verdade, ela vai aumentar. Você tem miastenia graves que a fatigabilidade aumenta após você exigir muito do músculo. Aqui, após um exercício, essa fatigabilidade, na verdade, some. Isso porque o terminal axonal vai ser estimulado a liberar mais acetilcolina. Consequentemente, ele vai sentir, de certa forma, uma melhora nos sintomas. Um outro método também para diagnóstico de Lambert-Eaton é a sorologia. Aqui você vai procurar os autoanticorpos para os canais de cálcio dependente lá do terminal axonal. Também é necessário aqui, se possível, pedir exames complementares. TC de tórax para avaliar timo, que aqui também pode ser hiperplásico nessa síndrome. E teste de função pulmonar, seriados. Vocês lembram que eu falei que a neoplasia que se faz mais presente na Lambert-Eaton é a pulmonar? Por isso que você tem que ficar ligado em fazer teste de função pulmonar para rastrear alguma alteração nesses testes e aí investigar uma neoplasia. E aquela que principalmente se faz mais comuns nessa síndrome. O tratamento pode ser medicamentoso e também a imunomodulação. O tratamento mais utilizado, o fármaco mais utilizado, é a diminopiridina. Ela, na verdade, surgiu em substituição à guanidina. Essa aqui surgiu primeiro e essa aqui veio surgir depois. E hoje ela é o fármaco de primeira linha, numa dosagem de 10 a 25 miligramas, em proporção de 3 a 4 vezes por dia. Na ausência de diaminopiridina, você pode partir para a guanidina, usar a guanidina normalmente. A piridoxigmina também pode ser utilizada aqui, porque se você tem pouca acetilcolina liberada pelo terminal axonal, e essa acetilcolina ser rapidamente degradada pela acetilcolinesterase é o que você não quer. Por isso, se você administrar piridoxigmina, você vai fazer com que essa pouca acetilcolina liberada no terminal nervoso possa ter uma maior atuação nos receptores. E a densidade de receptores aqui, como a gente comentou, é muito alta. Portanto, não vai ser problema a quantidade de acetilcolina, porque vai ter receptores suficientes para captá-las. E a imunossupressão também, em que você pode realizar isso em pacientes que estejam tendo casos muito agravados, você pode partir para a imunossupressão na tentativa de modular essa resposta. Pessoal, era isso que eu tinha para comentar sobre essas duas síndromes, mas como eu falei, a gente vai debater o caso clínico. Vocês querem que eu leia de novo ou já... Vai relendo, Jônica, só para a gente até rever é algo que a importante gente falou no começo.
Mas antes, alguém tem alguma dúvida sobre alguma das síndromes que ficou? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Não sei se eu fui muito rápido. Principalmente miastenia graves, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode comentar também, sem problema. Inclusive miastenia graves que ficou. Por mim tá de boa, mas acho que o caso aí pode tirar a dúvida de alguém que não tem entendido alguma coisa. Beleza, então vamos lá. A paciente do sexo feminino tem 32 anos, ela tem uma queixa principal de fraqueza muscular progressiva e fadiga há 15 dias. Ela está relatando que há cerca de 2 meses notou visão borrada com pior à noite e ao fazer leituras prolongadas, com melhora ao acordar. O seu marido referiu que, durante o mesmo período, percebeu que as pálpebras da paciente estavam ficando mais baixas. No último mês, passou a apresentar cansaço da mandíbula ao final de refeições e dificuldade de deglutição, se engasgando com alimentos sólidos. Há cerca de 15 dias, evoluiu com alteração na fala, fraqueza muscular progressiva iniciada em membros superiores, com dificuldade para pentear o cabelo, e progrediu para membros inferiores, prejudicando a deambulação a ponto de necessitar de cadeira de rodas. Relata quadro de fadiga e cansaço proeminentes ao final do dia, principalmente nos dias mais estressantes. Aqui nós temos os dados do exame físico da paciente. Ela está em regular estado geral, espineica, afebril, mucosas corais hidratadas, isso está normal. A saturação dela está reduzida, 92%. O aparelho respiratório, a gente tem uma expansibilidade diminuída globalmente. Ela já não consegue expandir da forma ideal. A avaliação neurológica dela apresenta disartria, pupilas isocóricas e fotorreagentes, semiptose palpebral bilateral, lembra que eu falei que pode ser uni ou bilateral, motricidade ocular extrínseca fatigável com movimentação contínua, sem outros déficits de nervos cranianos, tônus muscular preservado, força muscular grau 3 de 5 em membro superior esquerdo, proximal, e grau 4/5 em músculo superior direito proximal. Em membros inferiores proximais, esse grau já está em 2 de 5. Demais grupos musculares com força preservada. Reflexos tendíneos profundos estão globalmente. Reflexo cutâneo plantar flexor bilateralmente. Avaliação de coordenação apendicular prejudicada. Sensibilidade preservada. É a parte mais importante do exame físico da nossa paciente. E aí, qual o diagnóstico mais provável? Dito isso, qual o tratamento indicado? O que vocês acham, levando em conta esses sinais que a nossa paciente apresenta? Cara, eu acho que eu fiquei em dúvida um pouco, mas eu acho que ele iria de miastenia mesmo, por causa que ele começou com uma visão borrada, né? Então começou com Sim, um comprometimento de visão e não de membros inferiores, né? Tipo, exatamente. evoluiu para membros inferiores e talvez essa dispneia seja uma crise, né? Exatamente. Se ela não está em crise miastênica ainda, ela está próxima de 1, né? Porque ela já tem ali acometimento de músculos respiratórios, ela está usando musculatura acessória, saturação reduzida. E uma outra coisa também, Cauã, que foi uma falha minha não comentar, que Lambert-Eaton raramente acomete músculos respiratórios, músculos da respiração. Isso é uma coisa muito que se faz saliente no nosso caso clínico da paciente, ela tem uma dificuldade sim respiratória, tanto que está usando a musculatura acessória. Por isso, e aí, ela começou com visão borrada, como você bem mesmo falou, ela tem ptose palpebral, isso, em último caso, geralmente se apresenta em Lambert-Eaton, então nossa paciente tem tudo para ser aqui miastenia graves. Fadiga flutuante também, né? Fadiga flutuante, boa, ao final do dia, ela começa o dia sem cansaço, ao final do dia ela já sente esse cansaço. Tudo aqui cursa para miastenia grave na nossa paciente. E
Muito provavelmente é o que a nossa paciente aqui tem. O que aqui, o Cauã mesmo falou que aqui nós possivelmente estamos diante de uma crise miastênica. Porém, vocês lembram que eu falei que a crise miastênica, ela geralmente vai se manifestar em até 2 a 3 anos após início de sintomas. A nossa paciente aqui relatou esses sintomas iniciando há 2 meses. É claro que pode ser uma situação de um caso de uma evolução muito rápida, mas aqui se trata muito provavelmente de um paciente que tem miastenia e não começou o tratamento, não descobriu isso a tempo. E agora ela está, sim, evoluindo. Daqui a um tempo, se ela não receber o tratamento adequado, ela vai evoluir para uma crise miastênica por conta não do curso normal de um paciente que é diagnosticado e é tratado, mas aqui por uma paciente que tem miastenia graves, mas não tratou. Por isso que ela está próxima, no limiar, de ter uma crise miastênica. A gente só conseguiria aqui, na verdade, tecnicamente, dizer que é uma crise miastênica fazendo aquele teste da capacidade vital funcional que eu comentei com vocês. Abaixo de 15, a gente tem ali um paciente que a gente pode enquadrar como uma crise miastênica. Acima disso, ele já está próximo, que o normal é 60, né? E o nosso caso clínico aqui não trouxe essa informação. Mas o Cauã foi cirúrgico. Ela continuar nessa evolução, a crise miastênica é questão de dias ou até mesmo horas, talvez. Alguém tem algo a dizer que acreditou que esse caso possa ser Lambert-Eaton, algo que fale a favor, não. É Lambert-Eaton por isso e por isso. Alguma dúvida até que... Eu acho que a única coisa aí que eu por um tempo eu pensei que pudesse ser, mas rapidamente foi a fraqueza em membros inferiores proximais, né? Só que não foi um quadro muito florido, não iniciou com isso, né? Boa, Então, boa. no geral, parece mais Boa. miastenia. Até porque ela já está tendo até dificuldade de coordenação pedicular prejudicada, né? E ela tem também dificuldade para deambulação. Como tu falou, realmente essa fraqueza em membros inferiores pode, em um momento, falar a favor de Lambert-Eaton, mas cursando com todos os outros sintomas e até mesmo a evolução que veio de crânio caudal, a gente leva a crer que é miastenia graves. Lambert-Eaton é de membros para face, miastenia graves, crânio caudal. Isso que a gente precisa gravar em relação à evolução das duas síndromes. Bem, já que todos aqui fecharam a favor de miastenia graves, qual o tratamento indicado? Alguém consegue dizer, a princípio, o que a gente pode fazer por essa paciente? Aí é a peridostigmina, né? Isso, Para tratamento de pseudoximina. longo prazo. Eu acredito que ela já vai ter uma boa evolução para melhora, porque é uma paciente que não está sendo medicada, né? E apresentando essa medicação à paciente, eu acredito que ela já vai ter uma melhora satisfatória só com essa medicação. Mas aí a gente pode entrar também na imunossupressão, aplicar corticoides. Os mais usados são prednisona e prednisolona, que são os mais utilizados. Plasmaféreses é em crise miastênica que a gente usa. Não sei se essa paciente tem indicativo já para fazer uma plasmaférese aqui. Eu acredito que não. Por se tratar de um pré-crise miastênica, e eu acredito que só com a medicação ela já vai ter uma evolução muito boa, não acredito que plasmaférese vá ser indicativo para ela aqui. E aí, a gente vai fazer o teste nessa paciente, lá o sorológico e a eletroneuromiografia. Vamos dizer que essa paciente deu positivo para miastenia graves. Qual outro exame a gente deve pedir? Eu comentei. Rastrear uma possível hiperplasia foi um órgão que eu citei, que ele geralmente está associado a miastenia graves. Uma hiperplasia nesse órgão. No timo, né? Exatamente. Essa paciente foi diagnosticada com miastenia grave, a gente tem confirmado lá, tanto pela procura no autoanticorpo contra o receptor ou contra anti-MUSK, perdão, ou até mesmo pela eletroneuromiografia, pede TC de tórax e avalia uma hiperplasia em timo nessa paciente, porque,
como disse, geralmente as duas coisas cursam. Então, essas são as duas perguntas. Diagnóstico mais provável, miastenia graves. Tratamento indicado, piridoxigmina, imunomodulação, e avalia, pede tecido de tórax para avaliar a hiperplasia de timo. Em caso de timoma, parte para tratamento cirúrgico, que aí é indicativo de retirada. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre essas duas síndromes. Se vocês quiserem que eu volte em algo, eu estou aqui disponível, a gente pode debater alguma coisa que ficou em dúvida aí. É isso que eu tenho para falar dessas duas síndromes, doenças da placa motora. Mano, eu acho que tá ótimo, que você abordou de uma forma boa, didática e rápida, sabe? Por mim, não tem nenhuma dúvida, não. Inclusive, eu só queria compartilhar minha tela aqui, só para mostrar Deixa eu sair aqui, tranquilo. Só para você... Que é tipo um sinal semiológico, tá ligado? Que tem na miastenia graves, que eu acho que é muito interessante, sim. Deixa eu compartilhar. Que é os caras do Neuropost colocaram no Instagram um dia. Tá ótimo. Isso aqui no Facebook. Enquanto tu coloca aí, eu quero aqui agradecer a presença da galera aí. Muito obrigado mesmo pela participação. Tentei ser objetivo, não ser enfadonho. Espero que a gente tenha abordado os principais pontos e dessas síndromes, né, que se enquadram em doenças da placa motora. E agradeço mesmo a todos aí pela presença, participação e os comentários também aqui no chat. Beleza, vocês estão vendo a minha tela aqui? Estamos. Esse sinal, né, semiológico, na verdade é um sinal que você tem que fazer, né, ele não aparece, é tipo uma manobra semiológica, digamos assim, que não tem todos os pacientes, mas pelo que entendi, aparece uma boa parcela, que é assim, a paciente está lá, né, ela tem a pitose, né, que é da miastenia. Exatamente. E aí você faz a elevação dessa pálpebra, ele vai fazer daqui a pouco aí, a elevação da pálpebra, e aí o outro contrai, tá vendo? Uhum. Que isso daqui é o sinal da Cortina, pô. E, tipo assim, esse é o sinal que ele é muito presente em miastenia graves. Se o paciente faz isso aqui, praticamente fecha, né? Não é patognomônico, mas ele é muito positivo, assim, como é que eu posso falar? Chama atenção para você pensar em miastenia graves, né? Sim, e outro também, Cauã, que, assim, tem neurologista que indica, outros não, é o teste da bolsa de gelo também. Coloca ali o gelo na pálpebra do paciente para ver se há alguma melhora, porque percebeu-se que esses sinais miastênicos, principalmente a pitose palpebral, eles pioram com o calor. E se você ali coloca uma bolsa de gelo e retira um pouco desse calor, e há uma melhora, é um grande sinal também de que ele se trata de uma miastenia graves. Eu não coloquei aqui na aula porque, como eu disse, é uma questão de divergências, né? Uns aderem, outros não, e até mesmo na prática clínica eu acredito que não seja tão comum ser feito. Mas é outra questão também que quem quiser pode se fazer valer dela. Tá perfeito, cara. Parabéns aí pela aula. Obrigado. Oi, Jonas. Opa, Bruno. Boa, Jonas. Mandou bem demais. Valeu, muito obrigado, pessoal. Como disse, agradeço aí pela presença e pela participação também. Espero ter sido aí, a gente ter comentado os pontos principais sobre essas síndromes aí. Estamos juntos.